Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, eu andei pensando e achei bacana que a gente faça um estudo semanal também sobre o Livro dos Espíritos, né? A gente já faz um estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente não pode deixar de fora o Livro dos Espíritos, porque assim como o Evangelho, ele é de suma importância para que a gente adentre nos estudos da doutrina da forma mais correta possível, né? Que é com a codificação de Allan Kardec, e esses dois livros têm a base da doutrina, né? E a partir deles dois, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, a gente progride aí para a Gênese, para o Livro dos Médiuns, para o Céu e Inferno, né? Fechando assim o Pentateuco kardeciano, que são os 5 livros da codificação, para depois virem as obras de Chico Xavier, né? de psicografia de Emmanuel, de André Luiz, Irmão X. Não que não se possa ler esses livros em paralelo, né? Muito pelo contrário, é até bom. Porém, o Pentateuco kardeciano ele não pode deixar de ser estudado, tá? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo são a base para quem está adentrando de uma forma correta na doutrina. E posteriormente o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, a forma do Pentateuco. E aí, a partir daí, tem as diversas obras aí espíritas para expansão do conhecimento, tá? Então vamos começar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu não vou fazer por ordem, são 1019 perguntas, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para mandar perguntas sobre o Livro dos Espíritos, qualquer dúvida, tá? Acerca aí das perguntas, né, que a gente pode estudar aqui. E eu escolhi aqui duas perguntas que falam da perturbação espiritual. Aí eu vou ler aqui para vocês que a perturbação normal depois do desencarne, né? A pergunta 163 e 164 falam disso, né? Muita gente tem dúvida. Então a pergunta 163 é o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? A resposta dos espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Como é esse estado de perturbação? Vai depender da evolução do espírito. É pura e simplesmente isso, tá? Algumas pessoas mais evoluídas, né, passam por pouco tempo de perturbação, né, porque já têm o conhecimento, não são tão materializadas, né, não são tão apegadas à matéria, e outras pessoas que não têm essa espiritualidade mais desenvolvida, que são bastante apegados à matéria, eles demoram mais tempo para se reconhecerem como desencarnados, tá? O livro Nosso Lar de André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, ele deixa muito claro esse processo em que ele era o sanitarista de Carlos Chagas. Ele não acreditava na questão do espírito e tudo, então ele demorou 8 anos no umbral para se reconhecer como desencarnado, né? Então foi um tempo aí bastante longo, tá? Então a pergunta 63 fala que quase todos, né, passam por algum estado de perturbação, salvo aqueles muito evoluídos, né? E a pergunta 164 também é sobre o tema, fala o seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para os espíritos? Então aí os espíritos superiores vão entrar com a resposta que a gente exemplificou aqui, né, na pergunta anterior. A resposta é a seguinte: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois
que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Ele está dizendo o quê? Que aquele espírito mais purificado, mais espiritualizado, ele já sabe, tá? Que já está entendendo o processo antes mesmo do fim do corpo, antes mesmo da morte física. Ele já está entendendo o que está acontecendo com ele. Então, esse estado de perturbação, ele é muito breve, tá? Nos espíritos mais espiritualizados. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Que a gente falou, né, das pessoas que são apegadas à matéria. Você imagina, pessoa que não acredita em vida após a morte do corpo físico, né? A pessoa que não acredita na espiritualidade, imagina quando ela desencarna, né? O tempo, o processo que ele vai ter que passar para poder se aceitar como desencarnado. Não é isso? A pessoa que não conhece, ela vai demorar um pouco. E quanto mais apegado à matéria, mais demorado vai ser esse tempo. Tem gente aí que fica até ligado aos restos mortais, porque não se aceita, não tem ideia, do processo que é o desencarne e não se vê como desencarnado, tá? E eu também não vou poder deixar de falar da pergunta 165, que é direcionada para nós espíritas, né? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, nós espíritas, como é que vai ser, né? A questão da perturbação após o desencarne. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Ou seja, o conhecimento do espiritismo, ele pode ajudar muita gente sim no processo do desencarne, né? Porém, ele diz aqui, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então não adianta a gente ter o conhecimento espírita e saber, poxa, estou desencarnando, eu vou desencarnar ou eu desencarnei. Não adianta isso se a gente não estiver, alinhado com as práticas bondosas, do nosso Cristo. Se a gente não tiver de consciência tranquila, alinhados com a prática do bem. Então, ele diz aqui que a influência do conhecimento espírita pode ser grande, mas a principal situação que pode nos ajudar é a da consciência tranquila. Tá? Até porque se você tem um próprio materialista que tem a sua consciência tranquila, que fez muito bem, apesar de não acreditar, vamos supor, na vida do espírito, essa pessoa ela pode ter mais facilidade do que nós espíritas que porventura estejamos com a consciência pesada. Tá? Então, lembrar sempre da prática no bem. Prática no bem. Tá? E aí vem todo o conhecimento, a partir daí vem todo o conhecimento espírita. Que eu acho que uma coisa leva a outra, né? Se você realmente está focado na doutrina, você vai ter um compromisso com a sua reforma íntima e com a sua melhoria, consequentemente com a prática do bem. Mas se você está focado, está interessado, você vai ter esse compromisso. Então um carro puxa o outro. Tá bom? Então se vocês quiserem deixar perguntas, pessoal, sobre o tema aí, ou qualquer outro tema abordado pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho, qualquer dúvida que eu porventura possa tirar, vai ser um prazer para mim respondê-las, tá? Então fiquem com Deus, um abraço e que Deus seja louvado.